Hoje a história é sobre Jesus de Nazaré. Leia os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como Atos. Escapando de genocídio. Jesus, o maior herói que já existiu na Terra, quase foi assassinado antes de ter a chance de viver. Seus pais judeus tiveram que fugir para salvar suas vidas com seu filho logo depois que Jesus nasceu na cidade de Belém. O rei Herodes, que governava a Judéia, soube da notícia de que o Messias tinha nascido. Sentindo-se ameaçado, o impiedoso governante ordenou o massacre de todas as crianças do sexo masculino com menos de 2 anos de idade que viviam nas proximidades de Belém. Depois do nascimento de Jesus e das visitas dos pastores próximos e dos sábios do Oriente, José e Maria ouviram a terrível notícia. Eles foram avisados por um anjo para fugir com seu bebê para o Egito. Então Jesus, o Filho de Deus, começou sua vida como refugiado em uma terra estranha. Seus pais permaneceram no Egito até que um anjo lhes disse que Herodes estava morto e que era seguro para eles voltarem. Sinais de grandeza. José e Maria tiveram outro susto quando Jesus tinha 12 anos de idade. Seus pais estavam indo para casa, na cidade de Nazaré, após uma visita a Jerusalém, quando eles notaram que ele estava desaparecido. Eles o procuraram em pânico até que o localizaram em Jerusalém, discutindo a lei de Deus no templo com líderes religiosos. Jesus disse a seus pais que ele tinha que cuidar dos negócios de seu pai. Muitos anos depois, quando Jesus tinha 31 anos, ele procurou seu primo, João, para batizá-lo. João Batista pregava vigorosamente sobre a importância de arrepender-se do pecado. Ele declarou que alguém mais poderoso viria em breve. Ele estava preparando as pessoas para a chegada de Jesus. Depois de Jesus ter sido batizado por João e ter saído do Rio Jordão, o Espírito Santo pousou sobre ele como uma pomba. A voz de Deus chamou Jesus de filho e disse que estava muito satisfeito com ele. Não havia dúvida, era realmente alguém muito especial. Tentado. Após a experiência culminante do batismo, o Espírito Santo conduziu esse herói supremo ao deserto, onde jejuou por 40 dias. No final desse período, Satanás veio a Jesus para tentá-lo. Primeiro, ele disse ao faminto Jesus para transformar pedras em pão para provar que ele realmente era o Filho de Deus. Jesus recusou. Satanás então o levou para o topo do templo, desafiando Jesus a saltar. Ele disse a Jesus que os anjos o impediriam de ser ferido se ele realmente fosse o Filho de Deus. Mais uma vez, Jesus recusou. Finalmente, Satanás levou Jesus ao topo de uma montanha muito alta com vista para o mundo e suas riquezas. Satanás disse que daria tudo a Jesus se ele se curvasse e o adorasse. Jesus manteve-se forte e recusou. O diabo finalmente foi embora e os anjos vieram para ajudar Jesus, que permaneceu fiel à sua missão a qualquer custo. Indo a público. Depois de sobreviver à experiência no deserto, chegou a hora do ministério público de Jesus. Este herói bíblico tinha o poder de fazer qualquer coisa, mas ele escolheu começar este novo capítulo fazendo um grande favor para sua mãe. Estavam num casamento em Caná quando o suco de uva acabou. Jesus transformou em suco de uva fresco a água dos jarros para todos os convidados. Jesus recrutou um círculo interno de 12 discípulos que ele treinaria para a missão extremamente perigosa de compartilhar a palavra de Deus com o mundo. Ele também começou a pregar e realizar milagres. Jesus restaurou a saúde dos enfermos e ressuscitou seu amigo Lázaro dos mortos. Foi um momento incrível e sua mensagem e notoriedade se espalharam como um incêndio. Seus ensinamentos eram diferentes de tudo que as pessoas já haviam ouvido antes. Ele falou a verdade por meio de parábolas e outras ilustrações simples que até mesmo uma criança poderia entender. Por falar em crianças, ele as amava e especificamente reservava tempo para conversar com eles. Jesus mostrou o amor de Deus. Ele falou do reino de seu Pai. Este era um reino celestial, não um reino que derrubaria poderes terrestres como os conquistadores romanos da Judéia. Discípulos e círculo interno. Inicialmente, os discípulos não eram exatamente super-heróis. Muitos eram pescadores sem instrução. Todos tinham peculiaridades. O Pedro era um falador com um temperamento explosivo. Tomé era um cético cuja falta de fé o impedia. Judas iria trair Jesus. Todos tinham problemas de ego. Mesmo assim, Jesus fez amizade com eles e trabalhou ao lado deles. Esses 12 homens se tornaram seus ajudantes e companheiros aqui na terra. Esses seguidores imperfeitos, com exceção de Judas, que se matou depois de trair Jesus, continuariam a fazer um trabalho incrível depois que Jesus voltasse para o céu.
Eles seriam perseguidos, presos e executados por sua fé, mas também serviriam como testemunhas poderosas do poder de Jesus e chamariam as pessoas para aceitar seu amor. Última semana. A última semana da vida de Jesus foi uma montanha-russa de altos e baixos dramáticos. Quando Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa, ele montou em um jumento e as multidões o receberam como a realeza. Ele chocou seus discípulos ao assumir o papel de servo, lavando seus pés durante o que veio a ser conhecido como a última ceia. Jesus serviu pão e suco de uva como emblemas de seu corpo e sangue. Ele instruiu seus discípulos a comer e beber em memória dele. Desde então, os cristãos têm celebrado esse costume por meio da prática da comunhão, o memorial a esse herói e seu sacrifício final pela humanidade. Um momento trágico lançou uma sombra sobre a última ceia. Jesus sabia que Judas estava prestes a traí-lo, então voltou-se para Judas e disse-lhe para ir e fazer o que tinha que fazer rapidamente. Logo depois, Jesus foi preso no jardim do Getsêmani. Judas havia conduzido os captores direto para Jesus. Morte. O herói todo-poderoso então suportou o tratamento injusto e terrível de Caifás, o sumo sacerdote judeu e governador romano, Pôncio Pilatos, que literalmente lavou as mãos diante da multidão, embora não pudesse achar em Jesus nenhuma falha. Jesus foi condenado à morte devido à pressão dos líderes religiosos que se sentiram ameaçados por sua mensagem e popularidade. Os soldados romanos o pregaram na cruz na sexta-feira em frente a uma multidão zombeteira e seus seguidores arrasados. Enquanto estava pendurado para morrer na cruz, este herói bíblico pensou em sua mãe que estava em agonia. Ao ver seu discípulo João, Jesus disse a Maria: "Mãe, este é o seu filho", e a João: "Esta é sua mãe". 2 ladrões também foram crucificados com Jesus. Um era hostil a Jesus. O outro protestou, dizendo que, ao contrário dos dois, Jesus não havia feito nada de errado. Ele então se voltou para Jesus, pedindo para ser lembrado quando Jesus viesse ao seu reino. Jesus prometeu ao ladrão que estaria com ele no paraíso. Durante seus momentos finais na cruz, Jesus sentiu a dor aguda da separação total de Deus. Ele gritou: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que significa: meu Deus, por que me desamparaste?" Finalmente ele clamou: "Está consumado", e morreu. Ressurreição. Há um final feliz para a história do tempo desse herói na terra. Jesus foi enterrado na sexta-feira. Um judeu rico, José de Arimateia, enterrou o corpo de Jesus no seu próprio túmulo. O corpo de Jesus estava lá desde sexta-feira e durante o sabá, sábado, mas algo surpreendente aconteceu no dia seguinte. Na manhã de domingo, os guardas que estavam posicionados perto do túmulo ficaram petrificados e fugiram do local quando um anjo rolou a lápide e Jesus ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. A primeira pessoa a ver Jesus vivo foi Maria Madalena, uma mulher leal que ele salvou de um passado difícil. Jesus então apareceu a seus discípulos e muitos outros antes de ser levado ao céu. Esse não é o fim da história para este herói supremo. No céu, Jesus nos representa perante Deus e está preparando um lugar para todos aqueles que o amam e aceitam seu sacrifício. Descubra mais sobre Jesus lendo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como Atos 1:11. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Obrigada por curtir as minhas postagens. Obrigado pelo carinho. Deixe seu like, ative o sininho para mais vídeos. E se inscreva se ainda não é inscrito. Me conte de que lugar você é. Vou deixar na descrição do vídeo o site da história e saiba mais.